Ela já avisou também. Começando então, gente, oficialmente aqui a nossa primeira aula da contrapartida, né, da ação complementar de oficina de roteiro para a websérie do projeto Desconstruída. O projeto Desconstruída, ele foi realizado, está sendo realizado, graças aos recursos da Lei Aldir Blanc, no edital Retomada Cultural RJ, Rio de Janeiro, que é do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, apresentam, então, esse projeto Desconstruído através da Lei Aldir Blanc. Então, agradeço a presença de todos vocês, fico muito feliz com essa procura. A gente fechou todas as inscrições. O nosso objetivo, né, não só esse, mas outras oficinas, outros cursos também que eu ofereci através da Lei Aldir Blanc, né, para outros projetos, como convidado ou como próprio realizador, eu resolvi fazer num formato mais como o que a gente está chamando atualmente de webinar, né? Ou seja, aulas mais expositivas, né, para que a gente possa alcançar um maior número de pessoas. Então, com isso, a gente consegue trazer muita gente, né, fazer render, né, alcançar o maior número de pessoas possível, com esses recursos da Lei Aldir Blanc, que é uma lei emergencial, né? Então, por isso, normalmente, a gente deixa os microfones, como é muita gente, normalmente a gente deixa os microfones mutados para que não haja ruídos, né? Tem sempre alguém com som aberto, televisão, cachorro, criança, né? Essa coisa de aula à distância, que a gente está vivendo, principalmente nesse momento de pandemia, né? Onde o público e o privado se misturam, o profissional e o doméstico, o estudo e o doméstico, né? Então, enfim, a gente deixa então os microfones fechados. Vocês podem se comunicar através do chat. A Lilian também está aqui para auxiliar isso. Então, se alguém tiver alguma dúvida, se tiver com alguma dificuldade, se quiser fazer alguma observação, escreve no chat, que a Lilian vai estar atenta. Eu também fico sempre olhando o chat. E no final, né, normalmente meia hora antes, a gente abre então os microfones e para as pessoas comentarem, tirarem dúvidas, fazerem algum tipo, e aí, né, poder ter assim uma interação, né, na medida do possível, mesmo sendo muita gente. Normalmente funciona, né? Normalmente quem quer falar abre o microfone, eu já ouço que o microfone abriu né, e a gente normalmente, os outros cursos que eu ofereci, funcionou assim, tá? E também no início, né? Hoje a gente está se conhecendo, está tendo essa introdução aqui, essa explicação, mas normalmente, por exemplo, amanhã, né? Amanhã é a segunda aula, eu já deixo o iniciozinho, né? Logo que a gente chega, eu normalmente chego uns 15 minutinhos antes, abro já os uns 15, 10 minutos antes, que é também esse tempo das pessoas irem chegando, conversarem, né? Falar um pouco de si, do seu trabalho, tirar alguma dúvida que tenha ficado do dia anterior. Então, a gente dá um tempinho também no início das aulas, né, para esse bate-papo mais informal. E aí, né, eu começo a aula e aí no final eu abro novamente os microfones, né? Explicando então o nosso projeto chama Desconstruída, né? Não sei, Lilian, quer falar um pouquinho do projeto? Tranquilo? Tá. Então, tá. O Desconstruído é uma websérie, né, que nasceu a ideia mais ou menos há mais de um ano. Mais de um ano não, menos de um ano, quase um ano. Acho que começou por volta de agosto, julho, agosto.
porque nasceu de uma outra websérie que eu fiz, uma antologia chamada Minutos de Quarentena, onde em cada episódio eram personagens diferentes, atores diferentes, eram vídeos muito curtinhos, de 1 hora, que eu jogava justamente com essa linguagem da internet. Um desses episódios foi o episódio da personagem Olivia, e a atriz gostou muito, a gente teve uma resposta muito boa desse personagem, e a gente decidiu, a própria atriz, né, me procurou e falou, vamos dar seguimento, vamos fazer alguma coisa, porque está todo mundo apaixonado pela Olivia, a Olivia é muito engraçada, eu estou apaixonada pela Olivia, então vamos fazer alguma coisa. Aí eu comecei ou seja, a Minutos de Quarentena estreou em maio, era mais ou menos um por semana, eu acho que o episódio da Olivia foi ao ar em junho, por aí. Em julho, agosto, a gente começou a falar de dar seguimento e fazer uma websérie só para Olivia. Então, aí eu comecei a montar uma equipe, né? Chamei a Clara Ferrer para escrever comigo, uma vez que era uma protagonista feminina, né? Uma mulher, né? A gente queria falar dessa questão, que tinha a ver com o episódio original da Olivia, uma questão, né, do feminino. E então eu chamei a Clara Ferrer para desenvolver comigo, chamei a Lilian para produzir junto comigo, né? A Lilian trouxe e aí quando eu estava conversando, né, com a Clara e pensando na personagem, discutindo sobre o que a gente queria fazer, sobre aquilo que a gente queria falar, o Minutos de Quarentena já trazia essa linguagem das redes sociais, né, da videochamada ou da live, sempre era um personagem fazendo ou uma videochamada ou uma live. Então veio essa ideia de se trabalhar com 3 telas, enfim, não era claro ainda, mas eu sabia que eu queria uma linguagem fragmentada, uma linguagem que misturasse a questão da multitela, das multitarefas, que é uma questão contemporânea, né, do homem contemporâneo, que na pandemia cresceu muito, né? Então a gente falou, olha, é bom a gente trabalhar desde já com um editor, né, um montador, porque ele vai ajudar a gente a pensar isso e também dizer o que é possível, o que não é possível nessa nossa maluquice, né? Então a Clara trouxe aí o Antônio, que é o editor, que também escreve, que também é roteirista, e ficamos trabalhando um tempo entre a gente, né, sem recursos ainda e tal. A gente se encontrava como dava, todo mundo tentando se virar na pandemia, não tinha como se dedicar full time a um projeto sem grana, né, no momento. Mas a Clara deu um gás muito grande, ela montou meio que um arco inicial de temporada, mas isso a gente se encontrava uma vez por semana, né? Eu, a Lilian, o Antônio, a Clara e a atriz, a Carol, que também participou, dando ideias desde o início, né? Comentando, fazendo pesquisa de influencers, de pessoas, de rede social, de comunicação nas redes e tal. E a gente foi trabalhando e montando esse projeto aos pouquinhos, e até que no final do ano veio a resposta do edital. O edital foi, acho que em novembro, né, outubro, sei lá, a gente se inscreveu, e em dezembro a gente teve a resposta do edital, a resposta positiva, e a gente conseguiu uma verba pequena, né, para o que né, são 9 episódios, uma equipe muito grande audiovisual, né, sempre muita gente envolvida, então foi uma grana assim muito enxuta, mas pelo menos a gente tinha uma grana então para realizar, e tem um espaço de tempo muito curto para a gente realizar, porque os roteiros ainda não estavam escritos, a gente tinha um arco desenhado, mas efetivamente a gente não tinha começado a escrever os roteiros, e a linguagem, especificamente essa linguagem das 3 telas,
a gente ainda estava experimentando, a gente ainda estava criando como seria isso, né? E, de repente, a gente tinha menos de 3 meses para entregar 9 episódios prontos, editados, escritos, gravados, editados, finalizados, finalização, enfim. Foi muito pouco tempo. A gente realizou tudo num tempo recorde, né? Então, a partir de janeiro, a gente passou a se encontrar todos os dias, trabalhar todos os dias. Chamei a Paula Vaz para me ajudar a dirigir, porque também eu queria uma mulher junto comigo. Chamamos, então, a Maria Iane, né, que é uma roteirista jovem, super talentosa, que foi fundamental também para a realização do trabalho. A gente precisava de uma equipe mais robusta para dar tempo de fazer tudo. E aí essa linguagem das 3 telas, ela foi se sedimentando, foi, né, muita coisa a gente experimentava e voltava atrás, e a gente foi criando essa websérie, né, que ao longo desse projeto, dentro desse curso, eu vou falar mais para vocês. Mas talvez muitos não tenham assistido ainda, então eu vou passar aqui a websérie para você, o primeiro episódio, pelo menos, né, da websérie para vocês assistirem, e aí a gente fala um pouquinho mais sobre ele. Vou colocar no mute agora, tá, gente? Para não ter nenhum ruído. E vou compartilhar aqui a tela com vocês. Meu Deus do céu! Gente, que bafo! Olivia Luz, musa do Tremembé. Vou te contar, viu? Essa daí nunca me enganou. Mas presa, eu nunca pensei. Gente, até eu que não choco com nada, estou chocado. Choquei. Será que ela matou o Evandro, gente? Eles estavam numa relação bem tóxica. Olha, sinceramente, tava mais que na hora. Que sirva de exemplo. Alô, elite carioca Zona Sul. Acorda pra vida, apenas gente, pare. até parece que rico aqui no Brasil vai ter o que merece, né? Também vamos parar de falar de branco, né, gente? Que a gente tá nessa já há 500 anos. Vamos falar do nosso projeto Consertando Vidas. Gente Tá rica, bombando gosta na de internet. Amados, eu estou na delegacia, assim, no banheiro da delegacia. Já sei que estão falando mal de mim por aí, mas vocês precisam ouvir a minha versão. Cheguei lá, gente! 100K! Isso aqui, ó, é pra gente comemorar. Eu e vocês que curtem, que valorizam e adoram o meu trabalho. Palmas pra ela, Olivia Luz! Depois de ter perdido o trabalho, ter perdido o casamento durante a pandemia, a Olivia Luz está dando a volta por cima. Meu Deus do céu, gente! Olivia Luz está on! Eu falei que quando eu chegasse no 100K eu ia doar todas as minhas roupas. Promessa é dívida. Dói. Não vou falar que não dói, porque dói. Eu amava as minhas roupas, conversava com elas. Mas a gente tem que pensar nas pessoas que precisam, né? Minha avó sempre dizia: as mãos que ajudam são mais sagradas que as mãos que rezam. Ai,
Pra quem tá perguntando sobre o meu ex, o grande cantor de barzinho, Evandro Fontes, eu tô muito bem, meu amor. Eu estou linda, loira, depilada. Eu estou empoderada. Eu tô no Tinder, pronta pra arrasar. Quem precisa de homem lixo? A gente não pode deixar esses machos acabarem com o nosso brilho. A partir de agora, é vida nova, roupas novas e amores novos. Esse tipo de conteúdo perpetua os mesmos valores. Gente, ele fica me ligando direto. Nova, ainda mais perversa. Você acha que você tá se empoderando? Até parece, é porque o povo fica perguntando, eu tenho que falar. Falar de empoderamento, amor. Gente, me segura que eu vou ter um troço. Olha o que o Cedric Cherrel acabou de me mandar. Ai, ele é super bombado lá fora. A gente se conheceu numa festa em Búzios que eu produzi ano passado. Ai, gente. Olha, parece que foi ontem, viu? A pandemia acabou com o meu trabalho. Mas eu vou me recuperar. Bom dia, meus serzinhos de luz. Como é que vocês estão? Vocês já pararam pra pensar que quando não existem inimigos internos, o que vem de fora não te atinge? Vamos sair dessa prisão que é o olhar do outro. Eu sei que vocês estão doidas pra saber o que aconteceu entre mim e o meu ex. E eu vou contar tudo, porque eu amo vocês. Mas só quando eu chegar nos 200k. Para de bobeira, Olivia. Você sabe que esse apartamento aí é meu. Pô, cara, uma hora ou outra você vai ter que sair, não vai? Então melhor vender agora. O cara da imobiliária vai passar aí pra fazer a avaliação, viu? Tchau. Me ajuda a chegar lá que eu conto tudo. Promessa é dívida. Muito bem. Deu para... Conseguiram assistir direitinho? Deu, né? Acho que talvez a maioria já tivesse assistido, porque o link de inscrição era através da página da Desconstruída lá no Instagram. Quem ainda não assistiu, né, os outros episódios, pode assistir no Instagram, no Facebook ou no YouTube. A gente já está... Ontem a gente lançou o episódio 6. Amanhã sai o 7. Acabei de ver hoje o corte final. Tá frenético o episódio 7. Tá super divertido. E, bom, então a gente chegou, né, nesse formato, que é um formato bem singular, digamos assim, né? Não pela questão da multitela em si, porque é uma coisa que já foi explorado outras vezes, né? Tem um clipe da Beyoncé que é feito em 3 telas, tem um filme dos anos 90, 2000, que é o Time Code, que é feito em 4 telas, né? Mas dessa forma como a gente foi desenvolvendo, realmente eu ainda não tinha visto. Foi uma coisa que a gente descobriu no processo, né? Porque a questão da multitela, ela é usada... Tem algumas singularidades, né? Uma é que a questão da multitela, ela está a serviço do conflito central, né? Que gira em torno do público e do privado, né? A gente vai falar disso ao longo de todo o curso. Estou adiantando aqui algumas coisas que a gente vai conversar mais para frente, né? Qual é o conflito central da série, né? Tem a ver com essa personagem que quer sempre demonstrar uma coisa que é o dilema que todos nós vivemos, né? Que nessa contemporaneidade de nós precisamos... Ontem a gente teve um seminário também, o seminário está gravado lá no YouTube, no Facebook também, que é essa questão que nós precisamos sempre performar, nós precisamos criar, construir uma imagem, né, nossa,
que obviamente não corresponde 100% à realidade, mas que nós precisamos exibir essa realidade, né, essa imagem, o tempo inteiro nas redes, porque virou meio que uma necessidade, né, profissional, social, estar nas redes. Se você não está nas redes, né, muitas vezes é como se você não existisse, né, para esse mundo que agora gira em torno do virtual. Só que existe o lado privado, que muitas vezes não corresponde àquela imagem que a gente produz, que a gente performa. Então, essa multitela nos mostra isso. A gente está sempre jogando com o que ela mostra, o que é público, né? E o que é privado, que a princípio o público não veria e que aqui está vendo, né? E mais avançando um pouco mais na construção da narrativa, a gente decidiu que a gente precisava, então, né, durante o processo, a gente precisava dar uma lógica para essas multitelas, até para nos guiar, para que nós não nos perdêssemos na narrativa, né? A princípio, as 3 telas eram aleatórias, depois a gente foi achando um sentido para cada uma. E a gente decidiu que a tela central seria o perfil público da personagem, ou seja, aquilo que ela performa, aquilo que ela constrói, aquilo que ela exibe de si, os seus stories, a sua live, aquilo que ela quer, é como o mundo quer como ela quer que o mundo a veja, né? Na tela da esquerda, né, normalmente, a gente não é tão rígido assim, mas é a tela A, que a gente chama a tela da esquerda, é a tela que ela pesquisa, que ela vê, são os perfis que ela acompanha, que ela segue, são as pessoas que ela está interessada em ouvir para saber o que estão falando dela também e do mundo, né? Então, aparecem ali naquela tela os outros personagens, que é o Lucas, a Alice, a Jade, que são as pessoas que ela está ligada. E na tela C, que a gente chama, que é a tela da direita, aí sim aparece aquilo que é privado, aquilo que ela, né, não quer, ou pelo menos não faz questão que o público veja, né? Então, nesse jogo, né, entre uma tela e outra, o conflito também se dá. E não só o conflito, mas também as leituras, né? Muitas vezes, as camadas de leituras que a gente está passando não está só no que é dito e mostrado em cada tela separada, mas sim na junção, na sobreposição, né, dessas telas. Então, muitas vezes, nós temos, por exemplo, a Alice falando aqui na tela A sobre o que é o feminismo, né, qual é o verdadeiro sentido do empoderamento feminino, e a gente está vendo na tela B a Olivia falando de outra situação, elas não estão se falando, elas não têm conexão entre elas de trama, né? Mas a Olivia ali falando de coisas mais superficiais, como roupas e, né, enfim, essa questão que a Clara trouxe muito bem do feminismo a serviço de um capitalismo, de uma promoção, de uma autopromoção. Então, essas coisas vistas separadamente, elas não trazem em si um conflito, não trazem em si nenhuma leitura, né, diferente. Mas quando elas são superpostas e colocadas praticamente, né, ao mesmo tempo ali, isso gera uma camada de leitura diferente. Então, nesse sentido, a construção da narrativa da série, ela encontrou, né, nós encontramos aí a singularidade da série, que tem a ver também com a questão forma e conteúdo, né? A gente sempre diz que a obra de arte em si, seja ela no teatro, no audiovisual, né, uma peça de teatro, uma série, um filme, a forma e o conteúdo ideal, né, é que forma e conteúdo estejam dialogando. Então, como o conteúdo fala de redes sociais, a forma que a gente encontrou também tem a ver com as redes sociais. Por isso a gente fez
questão de tentar passar ao máximo essa ilusão de que os personagens estavam realmente em redes sociais, né? Então, os editores também fizeram motion, também trabalharam as máscaras ali das telas para que parecessem realmente lives, que parecessem chamadas telefônicas, né? Para passar essa sensação de que os personagens estavam nas redes, né? Bom, então falei um pouquinho aí deixa eu ver, a Denise perguntou qual a duração. Olha, isso teve muito a ver também com duas questões, né? Primeiro, a gente sabia que o trabalho seria praticamente triplicado, porque eram 3 telas. Então, a gente sabia desde o início que a gente precisaria produzir conteúdo, produzir tempo de tela multiplicado por 3, tanto em termos de roteiro, como em termos de gravação, de motion, de roteiro, enfim, de tudo, né? Então a gente falou, cara, não dá para a gente pirar e fazer um episódio grande, porque, né, se faz um episódio de 10 minutos, vai ser 10 multiplicado por 3. Cada episódio vai ter 30 minutos de conteúdo, a gente vai estar fazendo vários longas aqui, entendeu? E também pela questão da grana, que a gente, né, a Lilian fez muito bem um orçamento super minucioso, e a gente viu que não teria condições de pagar muito tempo de edição, de som, de mixagem, de acessibilidade, que a gente tem acessibilidade para tudo, né? A gente ainda vai lançar no YouTube, mas todos os episódios têm acessibilidade de libras, audiodescrição e legendagem, né? Audiodescritivo. Então, tudo isso tem um custo, né? Que não é pouco. Então, a princípio, a gente tinha combinado de fazer episódios de 3 minutos, mas eles acabaram rendendo mais e a gente sentiu que precisava de um respiro. 3 minutos estava muito, como é que se diz? Muito estanque, sabe? Muito sem respiro, sem curva. Então a gente acabou deixando os episódios entre 4 e 5 minutos. Então o episódio 5, por exemplo, tem 5 minutos, mas os outros têm em torno de 4 minutos e meio, 4 minutos e 15, 4:40, que é isso, multiplicado por 3 praticamente, não é, né, tão rígida essa conta, mas é praticamente multiplicado por 3 o tempo de tela. A gente tem aí episódios, a gente precisou produzir conteúdo de 9 a 10 minutos, digamos assim, tirando os créditos, né, iniciais, finais, e, enfim, que é muita coisa. Se você multiplicar isso por 9, né, a gente tem praticamente a produção de um longa, somando toda essa quantidade de coisas, né? Então, foi bastante trabalhoso. Vitor, daqui a pouquinho eu vou explicar assim. Bom, então eu acho que eu vou começar efetivamente falando aqui do nosso conteúdo, puxando o assunto que para mim é mais fundamental quando a gente fala de série, né? Vamos ver então aqui. Eu vou sempre puxar o conteúdo, como a gente fez uma inscrição aberta para muita gente, e é um curso introdutório, então eu vou sempre puxar para o básico. Eu sei que muita gente, até os meus alunos que já fizeram outros cursos comigo, que estão aqui, já viram algumas dessas coisas em outros cursos, outras edições, digamos assim, mas eu preciso sempre começar ali pelo básico e depois a gente vai aprofundando, né? Então, eu vou falar hoje aqui,
um pouco da diferença entre um longa-metragem e uma série, né? Eu dei, por exemplo, oficina, algumas pessoas aqui fizeram oficina de curta-metragem. Eu falei da diferença entre um longa e um curta, né? Por exemplo, que o curta não é um longa exprimido, né? Da mesma forma, uma série não é um longa recortado, né? Você pega lá o longa, vamos recortar, fazer um longa maior de 2 horas, 3 horas e recortar ele em episódios. Não é isso. Isso não é uma série, né? Pode se aproximar, às vezes, de uma minissérie, que a gente vai falar aqui também, mas não é isso, né? A questão básica de uma série, a diferença é que um longa, por exemplo, né, ele tem sempre um conflito, sempre não, né, mas longas clássicos, narrativa clássica, eu vou falar também de gênero nas próximas aulas, né? Mas vamos pegar o gênero mais clássico, tá, que é o dramático, do audiovisual, da narrativa hegemônica, né? Sem nenhum julgamento de valor, mas para a gente conseguir dar o nosso start aqui, vamos falar daquilo que a gente vê na televisão, né? E até no cinema, né? No streaming, nas TVs a cabo, né? 80% do que a gente vê, 90%, talvez mais, por cento do que a gente vê, se refere a uma narrativa clássica, uma narrativa hegemônica, do gênero dramático, né? Ou seja, são filmes onde existe um conflito central que precisa ser resolvido. Existe um protagonista, um arco de personagem, um grupo de protagonistas que enfrentam um desequilíbrio, um obstáculo, uma crise e precisa superar isso ao final do filme, né? Então, existe sempre algo pontual que tem o potencial, pelo menos, de ser resolvido. E ao final do filme, aquele protagonista ou aquele grupo de protagonistas vão resolver aquilo ou não, né? Já numa série, isso não, a princípio, não deveria acontecer, né? Então, a diferença básica é essa. Numa série, esse conflito, né, que pode, às vezes, ser pontual, sim, mas ele é insolúvel, né? Ele se dá de uma maneira que é impossível, no seu conceito, na sua base ali, na sua origem, de se solucionar. E por isso ele rende tantas temporadas, né? Muitas vezes isso é um paradoxo, né? É um dilema insolúvel que não tem como aquele protagonista resolver de uma maneira pontual, né? A gente vai dar exemplos aqui, vai ficar mais claro daqui a pouquinho, tá? Então, pegando aqui exemplos, né? Exemplos clássicos, né? Família Soprano. Família Soprano, aquele conflito que o personagem vive é insolúvel, porque ele é um líder da máfia, ele é um poderoso chefão da máfia, que quer ter uma vida de família doriana, né? Então, a vida profissional, se é que se pode dizer assim, a vida profissional dele e a vida familiar, não há como harmonizar isso. Não há como ele ser um pai de família exemplar, como ele, né, tudo começa, né, o catalisador, digamos assim, quando ele vê a família de patinhos ali na piscina e ele tem uma crise de ansiedade, ele vai fazer terapia, né, para tentar solucionar isso. E não vai ter solução. Porque é impossível um criminoso, né, um chefe de uma organização criminosa, levar uma vida como se fosse um empresário, um vendedor, né? Não tem como. E isso vai gerar conflitos, né, o tempo inteiro na vida dele, com a filha, com o filho, com a esposa, com os amigos, né? Esses dois mundos que vivem em choque. Isso não tem solução, né? Num filme, o conflito deveria ser pontual, né? A esposa dele é sequestrada por um inimigo, né? Ou a polícia descobre, enfim, teria um antagonista, né, mais definido.
e um conflito central claro e definido que ele precisa ir lá e resolver. Ele precisa salvar a esposa, né? Ele precisa vencer o concorrente ali, da outra gangue, né? E ao final isso é resolvido. Então a diferença básica entre um filme e uma série é essa, tá? Apesar de que hoje, né, o formato de série, ele, muito por conta da chegada do streaming, ele se diversificou muito, né? Ele meio que implodiu, assim, e hoje nós vemos séries dos mais diversos formatos que misturam dispositivos, que misturam, né, séries híbridas, que misturam serializado com procedural, né, antologias e por aí vai, né? Isso é uma característica contemporânea do streaming, que o streaming trouxe, porque a quantidade de conteúdo produzido é muito grande, né? E devido a essa grande quantidade, novos formatos precisaram ser reinventados, inventados e reinventados, porque tem, né, o público precisa de uma variedade. Estão sempre buscando aí novas formas. A gente saiu da era de ouro ali, que eu falei aqui, né, com a família Soprano, que veio com a HBO, com a TV a cabo. Houve assim uma nova era de ouro, né, e que agora já desceu, a curva já desceu, e digamos até, né, muita gente fala de uma crise na indústria criativa de séries de TV a cabo, de streaming. Então há essa busca agora, né, frenética, digamos assim, por um novo formato que arrebate, digamos assim, o público como houve ali naquela era de ouro da HBO, que nasceu, digamos assim, um pouco com a HBO, com a TV a cabo, né? Bom, então, a princípio é isso. A série seria um conflito insolúvel. A gente pode trazer aqui diversos exemplos, né? A gente pode trazer, por exemplo, o Breaking Bad, que é parecido com a família Soprano, né? Um professor de química que, para salvar a família, para dar segurança à sua família, decide virar um traficante, um produtor de drogas, né, cada vez mais poderoso. Obviamente, se a gente for parar para pensar, é claro que não vai dar certo, né? Tipo, como é que ele achou que isso ia dar certo? Não dá certo. Como é que você vai dar segurança à sua família se tornando um criminoso, um produtor de drogas? Vai dar ruim, né? É aquilo que vai dar ruim e não vai ter solução, né? Porque quanto mais ele ganhar dinheiro, mais ele vai atrair inimigos, vai atrair a polícia, e mais a família vai ficar em risco, né? Então a segurança é um caminho contrário, novamente dois mundos em choque. E isso rende aí sim várias temporadas, né? Então, a princípio, é isso que a gente precisa, o básico, digamos assim, que a gente precisa buscar numa série. Não sei se vocês sabem, eu sou consultor do Rota, do Festival Rota, já a gente está no 5º ano, acabou agora, né? 5ª edição do Rota, ano que vem já vai ser a 6ª edição, e eu estou com eles desde o início fazendo consultoria de projeto de série, às vezes é projeto de longa também, mas já tem uns 3 anos que é projeto de série direto. Ano que vem talvez seja projeto de longa, né? Então eu presto consultoria lá com mais 3 pessoas que são companheiros também de uma outra série que a gente escreveu, que eu vou passar aqui para vocês um trechinho também, que é a série Baile de Máscaras, que a gente escreveu e foi produzido para a TV Cultura, e que agora foi vendida, vai ser exibida novamente naquele canal AXN, né? Eu não sei falar direito esse nome, eu sempre AXN, né? Então, Baile de Máscaras, para quem ainda não viu, vai ser exibido novamente esse ano nesse canal, nessa TV a cabo. Então,
As pessoas que escreveram comigo, o Baile de Máscaras, também trabalham no Rota, e a gente troca muito, a gente conversa muito. E é isso que a gente basicamente busca num projeto de série. E aí, assim, isso, digamos, esse DNA, né, não difere de uma série nem da websérie. O que eu vou fazer aqui, né, nesse curso, é falar de série em si e fazer algumas comparações, aí sim, com a websérie, né? Porque a web, uma vez que a gente tem que pensar, depois a gente vai destrinchar um pouquinho mais isso, né? A gente tem que pensar que a websérie, claro, a pessoa pode sim ver na sua televisão. Hoje em dia tem Smart TV, você pode ligar o YouTube e assistir ali tranquilo, como se você estivesse vendo um stream. Mas não é essa a essência da websérie. A essência da websérie é você assistir no computador, você assistir no celular, você assistir em trânsito, dentro do metrô. Então, a princípio, são peças mais curtas, né? E por serem peças mais curtas, elas precisam ter algumas características que a gente vai ver aqui ao longo do processo, né? Eu vejo algumas webséries que acabam reproduzindo a linguagem que a gente vê em séries de televisão, né? E acaba ficando, às vezes, um pouco maçante, né? Porque, enfim, você vê ali no telefone ou no computador, não é a mesma coisa que você assistir numa televisão, numa tela maior. Depois eu vou falar também da questão do conceito, mas vamos, a princípio, mostrar agora. Eu vou entrar um pouquinho aqui nos nossos slides. Então, tá dando para ver, né? Então, assim, tá dando para ver aqui o slide, né? Só tentando aumentar aqui. Aumentar um pouquinho. Aqui. Tá. Bom, então, bem basicamente, né, começando aqui bem pelo básico, a série é, né, uma narrativa seriada apresentada na forma de episódios, dividida em temporadas. Isso é básico, todo mundo sabe disso. Classicamente, o conflito ou a questão central é insolúvel, o que possibilita que a narrativa se estenda infinitamente, se não infinitamente, né? Mais ali, mais 5 temporadas, né? Passou de 3, é um sucesso, né? Normalmente, as séries são construídas, isso daqui a gente vai falar mais para frente, tá? A partir de universos ou personagens que carregam forças inconciliáveis. As histórias e tramas são consequências dessas forças. A gente costuma dizer também, volto a dizer, tá, gente? A gente está vivendo um momento muito peculiar de renovação dessa linguagem seriada, da narrativa seriada. Mas, tá, normalmente, conceitualmente, digamos assim, a gente diz que se você pensa numa trama, num conflito, né, num arco, se a sua ideia, né, estou com uma ideia, eu não sei se ela é filme ou se ela é série, né? Então, uma das dicas é, se a sua ideia tem mais a ver com uma trama, né, com um conflito central,
tem muita chance dessa ideia ser mais apropriada para um longa-metragem. Se a sua ideia está nascendo a partir de um universo, né, ficcional, um universo interessante, conflituoso, inconciliável, que traz em si forças inconciliáveis, ou a partir de um personagem complexo que traz em si este conflito insolúvel, provavelmente a sua ideia é mais apropriada para uma narrativa seriada, né? Por exemplo, Lost, né? O importante ali é aquele universo, é aquela ilha, é aquele universo que mistura realidade com fantástico, né? Personagens presos numa ilha. Isso tem a ver com o universo, isso tem a ver com uma série que vai render ali inúmeras temporadas, como a gente viu que aconteceu, né? Dark, né? Aquele universo de viagem no tempo, de transição, né? De personagens que têm várias idades e que viajam no tempo, que se misturam, que a gente não entende direito o que está acontecendo. É um universo, né? Então isso é mais apropriado para uma série. Imagine Dark, não ia dar tempo nem da gente começar a entender, né? Digamos assim. Por outro lado, House, né? O House, a questão, né, que sustenta ali a série é o protagonista, né? Por quê? Ele é um médico que não gosta de gente, que não gosta de tratar gente. Então, não tem como solucionar isso. Ele é um misantropo, ele não quer ter contato com gente, e ele é um médico. Então, como vai ser, né? Por outro lado, a gente está num universo, daqui a pouco eu vou falar também, dos procedurais, né? Dos seriados. A gente está num universo muito propício à série, que é o hospital, né? Por que série de hospital e série de tribunal, né, de advogado, ou de detetive, de policial, rende muito a série, né? Porque já traz em si um conflito insolúvel, né? O hospital é onde se trava a batalha da vida com a morte. Nunca você vai vencer. Nunca. Não tem como você vencer isso, né? A gente não é Deus. O médico, por mais eficiente que ele seja, ele não é Deus. Ele não vai vencer a morte. Nunca. Ele vence pontualmente. Ele cura, ele salva pontualmente. Ele salva o paciente. Mas ele não salva a vida em si, né? Ele não vence nunca a morte em si, né? Então, por isso, rende tanto, né? Tem outras questões também, a porta de entrada, que a gente vai falar daqui a pouco, a porta de entrada de conflito, né? E então o House, ele junta essas duas coisas. Ele junta um personagem que traz em si um conflito que não tem como ser solucionado, e o universo do hospital, que é sempre essa busca, né, incessante, essa luta incessante para vencer a morte, que é impossível. Também, série policial também é isso, né? Você nunca vai eliminar o mal, você nunca vai eliminar o crime. Você vai prender pontualmente um ou outro criminoso, mas você não vai vencer o crime nunca, né? Para sempre. Então, pensar nisso. Eu estou com uma ideia, né? Eu não sei se eu invisto num longo ou se eu invisto numa série. Pensa nessas coisas. Se você tem um conflito central ali para ser resolvido, um arco, uma trama, vai para o lado do longa, que muito provavelmente vai ser mais apropriado do que a série. E para a série, se você tem ali um universo, se você tem um protagonista com conflito insolúvel, você pode, talvez, investir aí numa série, na sua história.
Aí eu vou falar aqui rapidamente, que é uma coisa que provavelmente vocês já sabem também. Ah, tá. É a questão dos arcos, né? Arcos ou tramas, tá? Que a gente costuma dizer. Séries, também webséries, mas né, depois a gente vai falar mais de websérie. Normalmente nós temos 3 arcos, né? Que é o arco da série em si, da série como um todo. Nós temos o arco da temporada e nós temos o arco de cada episódio, ainda que seja uma serializada, um produto serializado, a gente vai ver daqui a pouco a diferença dessas coisas, mas ainda assim nós encontramos ali um arco de episódio, algo que se completa no final daquele episódio. Pode não se fechar 100%, mas ele meio que se completa no final de cada episódio. Se você pega, por exemplo, a série do Breaking Bad, o arco da série, aquilo que não acaba nunca, esse conflito insolúvel, é isso, é a tentativa do Mr. Right de se tornar Heisenberg e se tornar o maior traficante de drogas e, ao mesmo tempo, salvar a sua família, garantir o futuro e a segurança da sua família. Esse é o arco da série, não vai acabar, só vai acabar quando ele morre, ao final. E até ele morrer, rendeu várias temporadas. O arco de cada temporada, se vocês observarem, a cada temporada ele tem um obstáculo, né? Um inimigo, às vezes é o Gus, depois é aquela família lá, os Salamanca, né? Então, a cada temporada, a primeira temporada é quando ele consegue se tornar o traficante. Depois, a segunda temporada vai ter um inimigo, depois vai ter um outro inimigo. Na última temporada é aquela corporação internacional, sempre vai ficando cada vez mais complicado. É como um game, né? Para quem gosta de game. Você, a cada fase, a coisa vai ficando mais difícil até que você vai chegar lá no final no mestre, né? Para vencer. Então, esses arcos de temporada, né, eles vão se renovando e ficando cada vez mais difíceis. Em termos de personagem, também uma diferença com longa-metragem é que num longa-metragem clássico, de um herói, de um protagonista clássico, o personagem ele tem um aprendizado, ele tem um arco de aprendizado. Embora ao longo do filme ele tropece várias vezes e precisa tropeçar, precisa errar, precisa, né? Mas ele vai crescendo e vai se fortalecendo para que ao final daquele filme ele tenha força suficiente para vencer o conflito central. Então, ali na virada do segundo para o terceiro ato, ele entende a sua luta, ele aprendeu durante o segundo ato, né, o que ele precisava aprender para, no terceiro ato, ele conseguir enfrentar o obstáculo maior. Numa série, claro que o personagem pode ir aprendendo também, mas, ao final de cada temporada, é como se o personagem escorregasse novamente. Ele está aprendendo, ele está conseguindo, você acha que ele vai se resolver, e aí no final da temporada ele cai novamente na sua falha dramática, enfim, na sua questão central, que ele não consegue resolver, e muitas vezes ele piora, né? Então a gente vê até isso no Breaking Bad, ele piorando, né? Ele vai ficando cada vez mais violento, ele vai botando a família cada vez mais em risco, ele vai se enredando mais. Então, ao invés dele aprender e evoluir, né, ele evolui como o Heisenberg, né, em um dos objetivos dele. Mas no que ele queria realmente, inicialmente, ele vai se afundando cada vez mais. Né? Aí, cada final de temporada, é aí que está o gancho. Né? No final da temporada, ele tem que escorregar muito feio, ele tem que cair num problema maior ainda, para você falar, caramba, agora a segunda temporada vai ser mais difícil ainda. Né? E o arco do episódio é o que a gente chama também, às vezes, de trama do dia. É a trama do dia.
qual é o assunto que vai ser tratado naquele dia. Embora você tenha um arco contínuo numa série serializada, mas você consegue encontrar ali, em cada episódio, algo que precisa ter um fechamento, para a gente ter, ao final do episódio, aquela sensação de completude, né? Você termina, você quer ver o segundo, mas alguma coisa se resolveu. Você teve aquela sensação, aquela experiência de ter assistido a uma obra. Então, o episódio, cada episódio, ele traz uma trama, né, que normalmente se fecha. Tá? A gente vai ver isso melhor daqui a pouquinho, mas é basicamente isso. Aí a gente vai falar aqui dos formatos. Os formatos, tá? Também uma coisa, volto a dizer, que está mudando muito, está evoluindo, está sendo muito revisto, né? Hoje em dia, a gente fala muito em serializado e procedural, né? Viraram dois grandes guarda-chuvas, digamos, né? Então, mas eu vejo ainda, eu gosto de frisar algumas diferenças dentro dessas chaves aí, né? Basicamente, o serializado é aquele arco aberto que não tem, né, fechamento. Você vai ao longo de várias temporadas acompanhando um arco, uma trama, né, central lá, que vai demorar várias temporadas para serem resolvidas, né? Você vai ver aí Breaking Bad, Mad Men, Homeland, 3%, né? Todos contra um, enfim, todas. Hoje em dia é o formato que não é o mais popular, mas ele ficou muito popular. Ele veio com muita força, esse formato, volto a dizer, com a chegada da TV a cabo. Vou falar disso daqui a pouquinho. Então, nós temos as serializadas e nós temos o que hoje está sendo chamado de procedurais. O que são os procedurais? Os procedurais são aquelas séries que o importante é o arco do dia, é o episódio. Você vê por causa do episódio, né? Então, exemplo clássico, o House, CSI, né? São episódios que você vê de maneira independente. Você pode ver o 1, depois ver o 10, depois ver o 7, depois ver o 20, depois ver a 5ª temporada, depois ver da 3ª. Isso não vai fazer diferença, porque você está interessado na história daquele dia, naquela trama daquele episódio, né? Então, hoje, tudo isso normalmente está sendo chamado de procedural. Tá? Mas há uma pequena diferença aí entre seriado e procedural. Os termos, gente, normalmente em audiovisual, a nomenclatura ela é muito complexa, ela muda muito, ela é difusa. Uma coisa que é chamada com nome em inglês, quando você traduz para o português, não dá certo, aí a gente acaba usando o termo em inglês, só que tem termos que você usa em português, você usa o termo em inglês no Brasil, mas ele tem um significado diferente do mesmo termo em inglês utilizado nos Estados Unidos. Então, cinema em geral, audiovisual, a questão da nomenclatura é um problema, eu sempre falo isso nas minhas aulas, e a gente precisa se acostumar com isso, aprender a lidar, porque não vai ter uma solução nem tão cedo. É uma arte, o cinema é uma arte, uma técnica muito recente. Quando você fala de série, ainda é mais recente ainda, né? Então, esses termos, eles estão aí buscando, né, a sua definição mais apropriada. Então, é muito complexo. Então, você, por exemplo, serializado é um termo super recente, que agora está sendo amplamente usado, mas é um termo recente, eu não sei quanto tempo ele vai durar, né? Mas serializado, então, é isso, é a narrativa, né, contada em episódios, mas que ela só se completa lá no final de várias temporadas, um arco longo, aberto.
O procedural é esse que se resolve, cada história se resolve dentro de cada episódio. Por exemplo, House, CSI. Tá? Um formato que está muito em alta, né, também chegando mais nos últimos anos, é o formato híbrido, que você tem sim um caso do dia que é resolvido no final daquele dia, mas o arco longo, né, o arco aberto, também é muito forte. Né? Então esse hibridismo está muito em alta. Antologia é os episódios aí realmente que um não tem nada, em termos de trama, não tem nada a ver um com o outro. Tá? Exemplo clássico, o Black Mirror. Né? Os próprios personagens mudam. Tá? Não só a trama do dia muda, mas os personagens mudam. Tá? E as minisséries, que, né, não sei nem se a gente pode chamar de série, né? Mas a minissérie aí realmente ela é uma obra fechada numa temporada. Uma temporada normalmente curta, de 5 episódios. Também está sendo muito utilizada, principalmente as séries inglesas, séries de investigação, né? Está sendo muito utilizada a minissérie. Acabou, você não espera uma segunda temporada. Vou falar a antologia daqui a pouco também, eu vou falar mais daqui a pouquinho. Então vamos lá. Então, entrando melhor um pouquinho no formato. Então, serializado. Serializado é essa série que todo mundo, né, virou mania, principalmente com streaming e com a TV a cabo, de maratonar as séries. É o grande, né, a grande paixão atual do audiovisual, é essa série serializada. Eu já acho esse nome horrível, né? Que série serializada, parece que é redundante, né? Pô, se a série é serializada, mas não é bem assim. Mas, enfim, ela tem o arco longo ou aberto e ela não se resolve no final da temporada. Você vai até ali no final da temporada e acaba pior do que começou, você fica naquela angústia para esperar a segunda temporada, e a terceira, a quarta, e vai deixando todo mundo viciado, né, naquele negócio. Então, essa é a famosa serializada. Se popularizou com a chegada da TV a cabo. Por quê? Antes, né, pela própria dificuldade tecnológica de videocassete, de gravação, de etc, e mil outras questões, o formato mais popular até então, ou tão popular quanto, digamos assim, era o que se chamava, que agora mudou, ninguém mais chama assim, aí esse nome agora ninguém mais usa, que é o tal do seriado. Né? Quem é um pouquinho mais experiente, digamos assim, deve ter muita familiaridade, né, com este formato, que são histórias que se complementam, que se fecham no mesmo dia. Tá? Então, assim, quando chega a TV a cabo, quando chega a HBO, basicamente, ela precisava de assinantes. Né? A forma dela se sustentar, a TV a cabo, é através de assinaturas. Então, ela precisava conquistar e fidelizar o seu assinante. A melhor forma que ela encontrou para isso, o grande diferencial que ela trouxe, era criar histórias que prendessem o espectador neste formato serializado, né, que flerta com o folhetinesco, com o folhetim da novela, mas é diferente, porque ela tem mais força, né, ela tem aquela força do episódio, aquela intensidade, né, que é diferente da novela, que não pode ser, né, cada coisa no seu quadrado. E aí, com essas histórias, ela conseguiu, foi o grande boom, né, da HBO, e a HBO é o que é hoje por causa disso. Ela conseguiu fidelizar
os seus assinantes, porque eles queriam assistir aquela história que só tinha na HBO e que ela precisava ver vários episódios. Não bastava ela ver um e depois, um mês depois, ver o outro, que ia estar ali. Não, ela precisava seguir aquela história, acompanhar aquela história. Então, o grande boom da TV a cabo, né, se deu com esse formato que hoje nós chamamos serializado. Ok? Então, é aquilo que eu falei, ela é caracterizada basicamente por um conflito central insolúvel que faz com que a trama se desenvolva infinitamente. Exemplos: Homeland, Breaking Bad, 3%, né, Um Contra Todos, Mad Men, e não. Essa semana eu descobri uma que é boazinha, que é uma inglesa, o The One, que também tem a ver com redes sociais, com match, é tipo um Tinder meio distópico, que é interessantezinha. A trama central não é boa, mas as subtramas da série são super interessantes. Quem não viu é uma boa dica. E o The One, já aviso, a trama central é boba. Não é muito legal. O que me interessa são as subtramas. São bem interessantes. E aí a gente chega no... né, então tem a serializada e tem o procedural ou episódico. Vou dar uma explicadinha nessa diferença. Vamos pegar primeiro o procedural, tá? Que é esse que está aqui embaixo, que é mais fácil da gente entender. O procedural, né, a gente também está muito acostumado com ele, que é esse formato onde o que importa é o caso do dia, né? Então você tem ali, por exemplo, né, CSI House, Cold Case, né, o arquivo morto. Você tem o caso do dia, o mistério do dia, ou o doente do dia, o paciente do dia, que aquilo precisa se resolver. O que sustenta a narrativa é isso, né? Ninguém acompanha o House para saber se ele vai namorar com aquela médica ou se a doença dele vai ter uma cura. Você até pode gostar dessa história, mas você não vê por causa disso. Você vê por causa daqueles casos malucos que são dificílimos de serem resolvidos. Na verdade, o grande sucesso do House, né, a maioria de vocês já deve saber disso, quem gosta de série normalmente lê, pesquisa, né, ficcionado. Então, pesquisa muito na internet, já deve ter essas informações. Mas quem não sabe, o House, na verdade, é uma série de detetive. O House é um Sherlock Holmes, né? Então, toda a estrutura do episódio está construída como uma série detetivesca, policialesca, né? Onde você precisa... E o vilão é a doença. É uma doença muito maluca, muito sinistra, que só o gênio Sherlock House pode desvendar, né? Então, é isso que sustenta aquele episódio, né? Aí o arco, digamos assim, claro que existe. O arco da série ou da temporada, ele está ali costurando, amarrando, né? É a doença do House, é a questão, às vezes, com a administração do hospital, é um par romântico que passa por ali. Então, isso vai dar uma liga, isso vai dar uma costura, né, do episódio, mas é muito tênue. No CSI também. Quem gosta de CSI, eu gostava do CSI só Las Vegas, o resto eu achava uma porcaria. Mas o Las Vegas eu amava assistir. Você tem ali também o arco, né, do chefe da polícia, daquela detetive, da perita, né, de vários, cada um tem a sua traminha ali. Aquilo vai amarrando, mas ninguém para assistir CSI por causa disso. A gente para assistir CSI porque você quer dar uma de detetive também e descobrir qual é a resposta para aquele crime, quem matou e etc. Então esse é o procedural. O episódio, né,
que é o antigo seriado, como eu já falei aqui, né, ele também se fecha num dia, né, na trama daquele episódio, mas ele não tem, né, um procedural, um procedimental tão fechado. Então essa é a diferença. Se vocês forem ver o House, quem já pesquisou, quem já fez outras aulas de série, com certeza já viu isso, ele tem um procedimento que se repete em todos os episódios. Começa sempre com uma pessoa muito normal, tendo um piripaque muito esquisito, e aí aquela pessoa fica entre a vida e a morte, aí ela chega lá no hospital, aí, enfim, não vou lembrar exatamente como é, mas no primeiro bloco ela fica muito mal, no segundo bloco, né, porque é dividido, tem intervalos, a TV é aberta, no segundo bloco do episódio, o House acha que encontrou a solução, né? E aí o paciente piora muito, e aí só no final é que algo pessoal, tem sempre uma investigação pessoal, né, do paciente, da vida dele, dos parentes, dos amigos, o que ele fez, tem algo que sempre que o paciente esconde, que o paciente não quer revelar, por isso a dificuldade também de se encontrar a cura, né? O paciente nunca está contando completamente a verdade. Até que isso é descoberto no finalzinho. E aí, ali no limite entre a vida e a morte, no final do episódio, o paciente é salvo pela genialidade do House com a ajuda dos seus assistentes. Se você acompanhar todos os episódios de todas as temporadas, você vai encontrar essa mesma estrutura, ou seja, esse mesmo procedural. É uma forma, é um procedimento que o público é viciado, que dá certo, que o público compra, e ele vai ver isso em todos os episódios. CSI também tem ali o seu procedural. Sherlock Holmes, todas essas séries, né, principalmente de investigação, de tribunal, né, séries que têm processos, investigação, tem sempre esse formatinho, algum formatinho que se repete. O seriado, né, antigo seriado, ou que hoje você pode chamar de episódico, a série episódica, ela também se fecha em si, mas ela não precisa ter este procedimento tão fechado. Tá? Então, exemplos clássicos, né, que a gente tinha, carga pesada aqui no Brasil, o plantão médico, sob pressão, os antigos Terra de Gigantes, Star Trek, né? Então, você não tem exatamente um procedural, mas você sempre encontra em cada episódio uma trama, algo que se resolve em si, que fecha ali no episódio. Então, voltando, lembrando, hoje, neste momento, 2021, tudo está sendo chamado de procedural no mercado. Tá? Então, hoje em dia, no mercado, você está encontrando esses dois termos, o serializado e o procedural. Dentro do procedural, do que é chamado hoje de procedural, está o que antes a gente chamava de seriado. Ok? Aí tem o híbrido, né, que mistura essas duas coisas, que você vai ter o caso do dia, mas você vai ter uma trama, né, muito forte dos protagonistas. Por exemplo, How to Get Away with a Murder, né? Ele começa mais serializado, ele começa mais procedural, né? Tem sempre um caso ali que os alunos precisam aprender a defender e tal. Só que o caso do assassinato, né, que envolve lá a professora, a protagonista, ele é muito forte, ele vai ganhando toda a atenção, né, e o espaço, e ele já vira, né, um serializado, né? Então, é um exemplo muito
forte do híbrido, que tem o procedural e tem o serializado. A outra vertente, que aí foge realmente dessas duas chaves, é a antologia. A antologia, aí sim, são também episódicos, óbvio, né? Elas se fecham em um dia, tá? Mas elas são realmente independentes. É como se você estivesse assistindo um mini filme, um média-metragem, né? Algo assim. Exemplo clássico, né? Que ficou muito famoso, Black Mirror. Então, nem protagonista único tem, não tem arco, os personagens, não tem personagem único, os personagens mudam, tudo muda, né? Cada história é uma história completamente diferente. O Além da Imaginação, que agora tem uma versão muito legal, né, do Jordan Peele, né, que está na Amazon, tem 2 temporadas já da nova versão contemporânea do Além da Imaginação, né, Contos da Cripta, um antigão de terror que era muito legal também, né. Enfim, tem vários, né. Tem um que é muito legal também, que é o Accused, né. Eu acho que eu vi, onde é que eu vi isso? Não sei se eu vi no Netflix. Eu não lembro onde eu vi. Eu acho que não está mais no streaming. É uma série muito legal de tribunal, que é interessante porque ele é uma mistura do procedural, do procedure, com a antologia, né? Por quê? Tem sempre um tribunal e começa sempre com uma pessoa também muito normal que é acusada, daí o nome, de um crime, né? E ao longo do episódio você vai descobrir como aquela pessoa muito normal se envolveu naquele crime, sendo ela culpada ou não, né? Mas como é muito interessante que eles mostram que qualquer um pode cometer um crime, né? Numa situação limite, quando o contexto, quando forças externas atuam de determinada maneira, qualquer pessoa é capaz de cometer um crime, né? E são sempre personagens diferentes, então por isso é uma antologia, são histórias diferentes de personagens diferentes. Mas tem esse procedimento que é sempre a pessoa chegando ali no tribunal para ser julgada, e tem a questão dos flashbacks, que você vai voltando na vida daquele personagem. Então é uma antologia procedural, né? Por isso que eu falo, esses formatos hoje estão muito misturados, e o que o mercado busca é isso, é você apresentar um formato singular, pô, isso daí a gente ainda não viu, né, nos milhares de coisas que tem já produzidos, tá? O Você Decide, né, também, que fez muito sucesso no Brasil, é uma antologia. A Vida Como Ela É, aquela que passava no Fantástico, né? Bom, Fidelis, mas, né, se nada tem a ver com nada, o que dá a liga? O que faz disso uma série, né? Aquilo que a gente falou lá no início, é o universo. Duas coisas, né? O universo e o tema. Se você for assistir o Black Mirror, ou Além da Imaginação, ou Accused, você vai perceber que, embora as histórias sejam diferentes, tematicamente elas estão dentro da mesma linha. E o universo delas também está sempre dentro daquela linha. Então, Black Mirror, todo mundo sabe, é a questão da tecnologia. Como a tecnologia, né, está nos desvirtuando da nossa humanidade, como isso leva a gente a cometer, né, uma distopia, pode levar o homem, o ser humano, a cometer barbaridades, né? Então, em toda a história você vai encontrar isso. Então, é isso que faz dele uma série. O Accused, como eu já falei aqui, qualquer pessoa pode ser um assassino. Como isso acontece? É isso que faz dele uma série. Por isso você quer sempre assistir aquilo. Porque senão você assistiria um episódio e não ia ter vontade de assistir o outro, né? Ia ver uma outra série.
Mas você quer ver aquele universo, você quer ver aquele tema e quer ver da forma como aquilo é tratado. A linguagem, a narrativa, né? Então é isso que faz a mitologia. E tem a minissérie, também é outro termo que hoje em dia ninguém sabe direito como empregar, porque, por exemplo, se vocês, não sei se agora mudou, mas da última vez que eu vi, o Globo de Ouro, né, que premia séries, né, ela considera, por exemplo, o American Horror Story como uma minissérie, né? Por quê? É uma espécie de antologia, só que é uma antologia de temporadas. Cada temporada é uma história diferente, que não tem nada a ver, em termos de trama, com a próxima temporada, com a outra temporada. Tem a ver tematicamente, no tratamento, na linguagem, na narrativa, né? Você vai ver o American Horror Story, embora cada temporada tenha o seu charme, tenha a sua particularidade, mas você consegue perceber, né, uma linguagem, uma narrativa que meio que une todas as temporadas do American Horror Story. Mas em termos de trama, ela se fecha no final da temporada. Então é também uma antologia, mas pode ser considerado uma minissérie. Tem um outro que é bem legal também, que é o The Sin, né? Que a única coisa que une basicamente as temporadas é o protagonista. The Sinner, né? É o protagonista, que é ótimo, né? Mas assim, é sempre um risco, porque as temporadas acabam ficando desiguais. The Sinner, a primeira temporada é muito legal, é muito interessante, pegou forte, assim. A segunda eu já achei legal, mas a última eu já não terminei de ver, né? Eu vi as outras mais por vício, mas a que me pegou mesmo foi a primeira, né? Então também são histórias independentes que se fecham a cada temporada. Tá? Então, basicamente, gente, hoje, neste momento aqui... e tem a multitrama, né? A multitrama, ela normalmente é serializada, mas a diferença dela é que ela tem diversos protagonistas e, portanto, diversas tramas, né? Tramas principais, tramas que podem ser consideradas tramas principais, não é subtrama. Não é que uma trama esteja, né, abaixo da outra, subjugada à outra, né? Você vê Breaking Bad, tem várias subtramas. Tem a subtrama do cunhado, tem a subtrama do Jesse com a família, do Jesse com a namorada, mas são subtramas. A trama principal é sempre a do Mr. White, né? Multitrama é quando essas tramas têm o mesmo valor, né? E tem vários protagonistas. Cada protagonista tem ali o seu objetivo, o seu arco, que é tão forte quanto o outro. Normalmente, até pelo tempo e pela dedicação que isso demanda, normalmente a multitrama está ligada a serializado, a uma série serializada. Então, os exemplos clássicos é o Game of Thrones, né? Nós temos vários protagonistas, nós acompanhamos vários protagonistas, né? Não dá para dizer que a Khaleesi é mais ou menos importante do que o Jon Snow ou o outro. Quando eles vão morrendo, aí você fala, então tá, isso daí já não é mais tão importante, porque ele morreu, mas até morrer, vários estavam ali no mesmo pé de importância, né? Então Game of Thrones é uma serializada, só que de multitrama. O The Dulce é uma série muito bacana da HBO também, que é a mesma coisa, você vai acompanhando vários protagonistas, cada um tem o seu conflito central. É muito interessante essa série. Você assiste o primeiro episódio, você chega no final, você não tem ideia de quem seja o protagonista, porque os personagens estão muito no mesmo pé no primeiro episódio. O que amarra, né?
Game of Thrones e The Deuce, o universo. Novamente aqui a gente voltando à questão do universo. O que segura a gente é o universo e o tema. O The Deuce, por exemplo, a gente está nos anos 70, 80, no início da indústria pornô, né? Então é todo aquele underground, aquele mundo de cafetões, de prostitutas, de produtores de filme pornô que começam videocassete. Isso é muito interessante, a forma como eles fazem é muito interessante. Então você vê, tem um primeiro episódio ali, você fala, quem é o protagonista? Quem é que eu vou seguir nesse negócio? Você vai seguindo todo mundo. Claro, tem o James Franco, né? Você desconfia que ele seja um dos protagonistas, mas no primeiro episódio ele não se destaca propositalmente. Na trama dele, a trama dele não se destaca no primeiro episódio, né? Ao longo dos episódios, uns 2, 3 protagonistas vão ganhando uma força maior e ganhando um destaque maior, né? Mas é uma serializada de multiprotagonista muito interessante de assistir, até para sentir como o universo sustenta uma série. Então, basicamente é isso, tá? Resumindo agora, tá? Você tem serializada e você tem episódico ou procedural. Dentro da serializada, você vai encontrar protagonista único, né? Arco de protagonista único, e você vai encontrar multitrama. Dentro do procedural, você vai encontrar os procedurais mesmo, raiz, digamos assim, né? Como House, como CSI, e você vai encontrar os antigos seriados, né? Os simples episódicos que vão ter um fechamento a cada episódio, mas não apresentam um procedural tão formal, tá? E você tem as antologias, a antologia de episódio, como Black Mirror, e a antologia de temporada, que é, por exemplo, American Horror Story, tá? E você tem a minissérie, que são essas séries, né, realmente que se fecham numa temporada e acaba, como, agora eu esqueci, mas tem várias bacaninhas na Netflix, séries inglesas, são muito interessantes, tá? É realmente uma temporada só, acabou, não tem mais nada, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Depois eu vou falar de depois eu falo mais de universo. Bom, falei a beça, já são 8h35, acho que a gente pode ver agora as perguntas, né? E vou abrir aqui Quer dizer, eu não posso abrir o microfone, cada um tem que abrir o seu. Mas eu vou permitir que vocês abram para a gente tentar organizadamente trocar, bater um papo aqui. E a gente pode ir vendo o chat. Cadê o chat? Tá aqui. Eu queria abrir o chat, você tá aqui. Aqui, vou fechar o chat. Lilian, não sei se você anotou, porque aí eu vou subir o chat e vou lendo, mas se você tiver anotado alguma coisa... Oi, é só perguntas que estão no chat mesmo, lá no grupo, no WhatsApp não apareceu nada, não. Você quer que eu separe algumas aqui? Eu acho que é na sequência que foi aparecendo, né? Ah, pode falar. Eu vou olhando também por via das dúvidas, mas você pode falando. Tá, primeiro o PDF, né? O pessoal está perguntando se vai disponibilizar depois. Sim. No final eu disponibilizo.
Já que falou disso, que eu esqueci de falar no início, sempre tem gente que pede certificado, né? Então, o procedimento vai ser o seguinte: para a gente fornecer o certificado, precisa de ter mínimo de presença, né? Não basta só se inscrever e fazer, às vezes, uma aula. Então, como são 4 aulas, a gente vai fazer assim. Quem assistir a pelo menos 3 aulas, a gente fornece o certificado. Como é que a gente vai fazer isso? Sempre mais para o final, tá? Agora, por exemplo, a gente abre aqui no chat para vocês colocarem o nome de vocês e a cidade, o nome completo e a cidade, tá? E aí, no final, a gente faz esse confere. Isso também é importante para a gente, né, apresentar para a SESEC também. E é legal também, porque é o justo, né? Quem assistiu todas as aulas, ou a maioria das aulas, ter o certificado, né? Quem só assiste uma, não, né? Então, principalmente, mesmo quem não quiser o certificado, por favor, coloca o nome de vocês e a cidade. Eu fiquei muito feliz que eu vi muita gente fora do Rio, né? Vi muita gente de São Paulo, acho que Brasília. Eu fui vendo ali pelos código de área dos celulares, né? E fiquei satisfeito assim da gente conseguir levar o curso para muita gente. Mas então é isso. Que mais? Oi, pela sequência aqui. Perguntaram a duração do episódio, a gente já respondeu por aqui mesmo, entre 4 e 5 minutos. Tem uma variação, né, na Desconstruída, onde pode ser assistida a série direto no IGTV do próprio perfil da série, né? E tem também no YouTube. Como foi escrito o roteiro, é um roteiro por tela. Essa foi do Márcio Pacheco. Acho que também já foi comentado aqui como é que foi esse modelinho, né, da escritura do roteiro, com 3 telas também, seguindo essa interface que a tela apresenta mesmo, né? Não sei se o Fidelis quiser elaborar mais um pouquinho sobre essa questão. O formato do roteiro, do Desconstruída, né? Isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer amanhã eu vou estar aqui no computador, mas para a gente não comer muito tempo agora, eu vou mostrar amanhã como a gente escreveu o roteiro. A gente teve que escrever no Word. Eu vou falar também do software, né? Enfim, não foi possível escrever num software tradicional, porque a gente precisava visualizar já no roteiro como essas telas se dariam, porque senão a gente ia escrever uma coisa e na edição ia ser outra completamente diferente. Então eu vou trazer aqui um exemplo de como isso foi escrito. Vou trazer o episódio, a gente mostra aqui, lê um pedacinho juntos. Tá? Em seguida, perguntaram, o Vitor, né, perguntou, ainda hoje você vai explicar quais os conceitos, diferenças de roteiro de websérie para roteiro de outro formato? É o que vinha sendo falado. A gente já falou um pouquinho, isso a gente vai ver ao longo da série, do curso, né? E aos pouquinhos a gente vai analisando essas diferenças. Bom, hoje tem mais uma aula introdutória, desculpa. Da Gabriela Castro, todo arco de episódio precisa necessariamente envolver o assunto do arco da temporada ou da série? Ou em algum episódio é possível inserir outros assuntos pontuais? Então, assim, audiovisual de forma geral é uma coisa muito maluca, porque assim, roteiro, né, enfim, tem muitas regras, né? Não é regras, né? Mas tem muitos parâmetros para serem seguidos. E, ao mesmo tempo, não existem regras, porque cada obra é uma obra, né? Outra série que, se vocês ainda não assistiram, quem puder assistir,
o I May Destroy You, da HBO, né? Que brinca assim, com dispositivo, com tempo, com cronologia, de uma forma muito singular, né? Então, assim, você fala, cara, ela não... Claro que tem, né, os parâmetros, as ferramentas, as regras de roteiro, de dramaturgia, de conflito, nananã, mas é utilizado de uma forma muito particular, né? Então, assim, respondendo a pergunta da Gabriela, não há como a gente dizer, todo episódio tem que refletir o tema da série. Não. Mas o que a gente costuma dizer, isso mesmo num longa, tá, gente? Nas próximas aulas eu vou falar um pouquinho melhor disso. É a questão do tema, né? Tema é outra nomenclatura muito complexa em audiovisual, em roteiro, em cinema, em série, porque não é a mesma coisa que assunto, tá? Assunto é tipo o machismo, desigualdade social, homofobia, né? Isso são assuntos a serem tratados. Tema, quando a gente fala de tema em audiovisual, ele está mais ligado à questão, sim, né, do assunto, mas também a questão da premissa, né, do conceito, e é aquilo que também tem a ver com aquilo que o roteirista, né, ou o cineasta quer dizer com aquela obra, o sentido daquela obra, né, a reflexão que aquela obra pretende levantar, pretende tratar, né? E isso precisa amarrar toda a sua obra. Se você está num longa, a gente costuma dizer, uma coisa que a gente é conceitual mesmo, muitas vezes a gente não consegue identificar, mas num longa, cada cena reflete em última instância o tema central do filme. Numa série é a mesma coisa, claro que guardadas as devidas proporções. Então o ideal é que a sua trama do dia, você tem lá uma serializada, mas você tem um assuntozinho ali que você vai fechar naquele dia. O ideal é que, tematicamente, em termos de premissa, de conceito, essa trama do dia reflita a trama central da série, a questão central da série. Isso vai dar completude à obra. Isso vai deixar a obra mais coesa, mais forte, né? É complexo. A gente pode dar um exemplo aqui, por exemplo, né, pegando aí o próprio Desconstruída, que nós vimos aqui, né? A Desconstruída fala dessa performance que a protagonista e todos nós precisamos ter, né, dessa construção da imagem que a gente quer que o público veja da gente. A trama do dia ali é a questão da doação das roupas, né? É como ela usa o trabalho voluntário para se autopromover. Como ela não está doando roupa só porque ela tem esse... Ela pode até ter, isso era uma coisa que a gente sempre discutiu muito. Não é que ela esteja sendo em si falsa, não é que ela não queira doar, não é que ela não se preocupe com as pessoas necessitadas, não é isso, né? Porém, ela usa isso para se promover, esse limite tênue. Então, em cada episódio, a gente vai mostrar um pouco disso, né? Como, às vezes, sentimentos, emoções, relações são mediatizados, são performatizados, né, digamos assim, para que o público seja... Né? A gente poderia ter colocado uma outra trama qualquer, que não tivesse a ver com o arco central, mas ainda mais numa obra tão enxutinha como a websérie, precisa ali ter essa conexão temática, pelo menos, né? Enfim, não sei se ficou claro, mas é mais ou menos isso. Mais adiante, né, tem alguns elogios aqui também, aula muito esclarecedora, né?
Muitos professores não explicam isso, do Vitor Bertolini, que escreveu aqui. Obrigado. A Angélica também está mudando muito. Hoje em dia se fala muito em serializado, em procedural. A Lídia concorda, a Fidelis tem uma didática muito boa e sem voltas, com clareza. A Cirleide, logo em seguida, perguntou tipo Friends, acho que na sequência do que você estava falando, né? E a Gabriela responde logo em seguida que Friends é procedural e Game of Thrones é serializada. Supernatural seria híbrida? É uma pergunta do Márcio Pacheco. Lucas Buffy, Daniel. Caça-Fantasma, o Supernatural. Isso, Márcio também fez essa pergunta, se o Supernatural seria híbrida. Lucas Daniel perguntou se The Blacklist híbrida é um exemplo. Perguntou não, afirmou, né? Híbrida. Lucas Daniel afirmou que The Blacklist E a Gabriela Castro acha que Sobrenatural é híbrida, sim, e é Mara. Adoro também. Eu adoro terror, fantasia, amo. E Lucas também, ficamos refém da Sobrenatural, né? Deirdre, no momento, está viciada em Mad Men. O pessoal perguntando onde é que assiste. Na Netflix tem até a 6ª temporada, o Mad Men. Mas eu não sei se lançaram novas, né? Aí também indicaram o que tem na Globoplay. Algumas pessoas acham que tem na Amazon, Prime Video e tal. Acho que tem. A Prime é mais baratinha, né? A Gabriela Castro, se eu não entendi errado, é uma série que um episódio não ter muito a ver com outro. Em cada episódio pode acontecer uma trama diferente, com personagens diferentes, mas, entretanto, elas têm o mesmo assunto. Tipo uma investigação, se não estiver errada. É isso, né? Os exemplos, CSI, o House, o Cold Case, você tem uma trama que a solução se dá em cada episódio. Você não vai ver nada daquela trama, da trama do dia, no outro episódio, no episódio 2. Então, o paciente que o House tratou no episódio 1, ele nunca mais vai aparecer. O paciente, a família do paciente. Quem fica é o núcleo central, que tem tramas muito tênues, tem um arco muito tênue que você meio que acompanha. Mas no episódio 2 vai ter um novo paciente com novos parentes, maridos, cônjuges, né? Então, entendeu? E se fecha ali e nunca mais aparece. Isso é o episódico, isso é o procedural, né? O antigo lá, o Terra de Gigantes, né? O Túnel do Tempo, né? Quem via antigamente, que aliás deviam voltar, disseram que iam refazer o Túnel do Tempo e o Terra de Gigantes, que são fantásticos. A antiga feiticeira, Ginny é um gênio, né? Tem sempre uma trama que se encerra ali na primeira em determinado episódio e depois não segue de novo, né? A Ginny e a feiticeira já é um pouquinho mais puxado para o híbrido, né? Mas tem sempre um caso que se encerra ali. Se você vê o episódio 3, o episódio 100, o episódio 20, o episódio 40, você não vai perder o entendimento, né? A serializada, se você não acompanha, né, um depois do outro, você se perde. Você fala, o que aconteceu? Por que aconteceu isso com esse personagem? Quem foi que morreu? Quem foi que não morreu? Quem é que, né, separou, não separou? Você não consegue entender. O episódico não. Você pode assistir em qualquer ordem. Essa é basicamente essa é a diferença básica. Só complementar aqui, que é uma dúvida minha mesmo. Sitcom, né, que nem Seinfeld, que é uma coisa episódica, também entra no mesmo critério, né? Sim, então. O sitcom, até eu ia falar isso quando falaram ali do Friends, né? O Friends, até aquela Married with Children, até o Seinfeld, são considerados sitcoms, né? Comédias de situação.
sai de baixo. Só que aí, assim, mesma coisa, essas nomenclaturas elas vão se misturando muito. Então, assim, houve um tempo em que se dividia o sitcom em câmera única e multicâmera. O que significa isso? O multicâmera é o sitcom mais clássico, mais raiz, que é aquele feito com plateia, né? Por isso aquela risadinha do fundo, né? O cara faz a piada, fica aquela risadinha do fundo, que vem da época em que isso era gravado realmente ao vivo, transmissão ao vivo, né? E era multicâmera, porque você fazia de uma vez só, era ao vivo. Então você botava várias câmeras, os atores performavam, ensaiavam antes e depois performavam ali no palco, e isso era captado por diversas câmeras, até um pouco parecido com novela, né? E aí depois, né, esse sitcom evoluiu para o sitcom de câmera única, que tinha a mesma estrutura, até botavam a risadinha de fundo também, mas era gravado mais como uma série de hoje em dia. Então, câmera faz uma vez para cá, faz uma vez para lá, como cinema. Cinema, normalmente, né, vocês sabem, é câmera única. É o diretor e o cameraman, diretor de fotografia, é uma câmera. Você vai filmar aquilo, né, plano a plano, para estabelecer uma narrativa de uma obra de arte, né? Então, o sitcom de câmera única evoluiu, mas também é considerado sitcom. Então, o Friends, né? Então, assim, o sitcom, ele é, em si, normalmente, episódico, né? Porque também aquelas histórias, elas se fecham, às vezes tem convidados, o convidado do dia vai entrar, vai fazer um papel, às vezes é um cara famoso, é um ator famoso, que aqui quando é sitcom americano a gente muitas vezes não reconhece, mas às vezes é uma figura muito famosa, né, no seu país, e faz ali uma participação do dia, na trama do dia episódica daquele programa, né? Então, também hoje o que é o sitcom? É quase como se toda comédia fosse sitcom, a gente fica um pouco perdido, né? Mas Modern Family é considerado um sitcom, né? E ela não é gravada assim com câmera, tem muitas externas, né? Mas é considerado um sitcom, é uma comédia de costumes, de piadas. O que caracteriza muito o sitcom? São as piadas constantes, né? É uma piada atrás da outra, uma piada atrás da outra, uma piada atrás da outra. Essa é uma característica do sitcom, né? Esse jogo, né, do diálogo fazendo piadas constantes, né? Mas esse termo está se expandindo, está ficando cada vez mais elástico, tá? Então eu nem botei o sitcom ali nos tipos de séries, né, nos formatos de série, mas é um formato ainda hoje muito importante, embora ele esteja muito híbrido hoje em dia, né? Bom, Robots Love Death, acho que também é muito bom, o Lucas Daniel. Antologia, né? Eu vi alguns. É bem interessante, a animação, mistura animação, é bem interessante. Gabriela também comentou, The Sinner é bem legal. Eu perguntei o This Is Us se é multitrama, porque, né, tem essa ambiência daquela família, né, dos 3 irmãos. Para mim, me lembrou muito esse universo. E é uma novela, ele vai, sei lá quantas temporadas, com 23 episódios cada temporada, é longuíssimo. Qual é a diferença básica, né? A novela também se mistura muito, já estamos quase acabando, né? Eu vou falar um pouco mais então disso amanhã, mas uma diferença básica da novela para a série é justamente, mesmo na série serializada, a força do seu episódio, né? A trama episódica dentro da serializada vai ter sempre um assunto, vai ter sempre uma trama do dia que dá força para aquele episódio. E na novela isso já não acontece. Então, mesmo no This Is Us, ele se aproxima da novela, até porque ele é um gênero, né,
que, em termos de gênero cinematográfico, teatral, melodrama. Ele é um melodrama sobre a paternidade, né? Essa é a singularidade dele. O melodrama normalmente traz temas femininos, tema da maternidade, normalmente. O This Is Us traz o tema da paternidade nesse melodrama, mas ele tem essa força do episódio, né, que é a trama do dia que segura ali um episódio. Tá? E a novela é diferente, ela fica reverberando as mesmas coisas. Dix% é uma multitrama? 10% de Dix%? Esse eu não conheço, né? Sim, sim. O Dix% é uma comédia fantástica. Quem não viu, eu super indico. E sim, ela tem ali uma força, cada personagem tem um protagonismo, né? E pode ser considerado uma multitrama serializada. E é muito híbrido também, né? Porque o Dix% tem sempre o caso do dia. É uma agência de famosos, de atores famosos da França. Então, cada dia eles têm que resolver o pepino de uma estrela. E as estrelas são estrelas de verdade, né? Tem a Juliette Binoche, tem, enfim, é incrível, é incrível. E então é um híbrido, né? Ele é episódico, ele é serializado, ele é multitrama, ele traz um quê de sitcom, né? Então essa alquimia aí hoje em dia que as pessoas estão muito em busca, né? Eu vou usar isso daqui da multitrama, eu vou usar isso daqui do episódio, eu vou usar isso daqui do sitcom e vou criar a minha linguagem. Então... Aí, mais adiante, o Bruno Pereira perguntou: nada ortodoxa é inacreditável. Foram ótimas séries, minisséries Netflix. Aí acho que você já estava na fase que você já estava falando de minisséries, séries únicas, né? O Nada Ortodoxa é realmente um desses. São 6 episódios, se não me engano. Tem o Etos também, que eu vi. Acho que foi indicação até no Facebook da Eliane Brum. Que aí eu fui assistir, muito interessante também. É uma minissérie chamada Etos, se passa na Turquia. É bem interessante. Tem uma boa que eu não terminei de ver, que é o... Acho que é o 8 em Istambul. Não é 8 em Istambul. É uma que são protagonistas mulheres que vão se entrelaçando, cada uma tem uma história meio multitrama também, que é o Turca. É boa, né? É 8 em Istambul que chama, Patrícia? Né? Essa série é bem interessante, assim, densa, muito, muito interessante. Também em formato singular, assim. Bom, gente, chegamos ao final da nossa aula. Então, vamos combinar o seguinte. Amanhã, quem não viu o Desconstruída, entre lá no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube para assistir. São episódios curtinhos, dá para... Né, e seria muito interessante vocês... A gente ainda não terminou, né? Tem coisa que eu não vou poder falar para não dar spoiler. Mas, enfim, assistindo até o episódio, amanhã sai o episódio 7, só que sai justamente no horário que a gente está aqui, né? Ou é hoje que sai? Eu já estou perdido. Não, é amanhã, é amanhã. Amanhã sai o episódio 7, mas a gente vai estar em aula, 7 horas que sai. Mas, enfim, não tem problema se eu der spoiler, não, porque curso pode. Eu vou explicar, né, usando o Desconstruída como exemplo, a questão do arco da temporada, da série, e a questão do tema, que é super importante para tudo. Quem é meu aluno já está acostumado, né, que eu sempre friso muito isso. Seja um curta, seja um longa, seja uma série, você tem que saber o que você está falando. Essa série é sobre o quê? Esse filme é sobre o quê? E isso não é simples de descobrir, né? Amanhã eu vou contar para vocês. A gente descobriu isso no Desconstruída nas vésperas de filmar, né?
houve mudança de roteiro, aquela maluquice, corre, muda arco, muda tudo, porque precisa, também por causa do pouco tempo que a gente teve, como eu falei aqui, a gente realmente trabalhou num tempo super difícil, né? Mas a gente precisa estar atento a isso. Então amanhã eu vou falar disso aqui, tá? Vou falar mais de arco e falar de tema, como você constrói o tema e amarra o tema na obra, tá bom? Obrigado, hoje a gente não bateu muito papo, mas amanhã a gente começa com um bate-papo, né, comentando sobre a aula de hoje. Cheguem um pouquinho mais cedo, quem puder. Quem teve dificuldade para entrar, desculpe, mas isso sempre acontece, é uma questão tecnológica. Eu não tenho como facilitar mais. Eu já coloquei todas as configurações do Zoom para entrar direto, não ter sala de espera e não precisar autenticar, não precisar registrar. Então, realmente, eu não sei por que assim, 80% consegue direto, né? Mas algumas pessoas têm essa dificuldade, eu não sei por quê. Tá bom? Beijo para todos, principalmente para os meus ex-alunos. Adri, estou vendo a Adri aí, Vera Linda, Denise, Cirleide, Angélica está sempre comigo, Patrícia, Jorge Rodrigo, enfim, muita, Michele está aí também, muita gente, Patrícia Góes também está aí, enfim, queridos, que bom, Vinícius está aí também, obrigado pela presença. É isso, gente. Vamos fazer uma coisa, quem ainda estiver por aí puder abrir a câmera para a gente fazer uma fotinha, até porque é bom para o relatório, né, Lilian? Botar no print lá no relatório, além da gravação, a gente coloca o print também. Sim, Tá sim, bom? legal para a gente divulgar também que tá rolando a nossa aula. Legal. Não sei se dá tempo ainda de uma pergunta, quais séries citadas que você recomendaria para o pessoal estudar enquanto está rolando essa oficina? Alguma coisa que seja mais vinculada à oficina, né? Olha, porque assim, cada um tem um streaming diferente, tem gente que não tem streaming. Uma série que eu estou gostando muito e que tem a ver um pouco com essa questão da tecnologia e do formato é o Upload da Prime. Eu acho que é bem interessante da gente assistir. Essas clássicas, né? Eu uso sempre os exemplos mais clássicos que todo mundo conhece, o House, o Breaking Bad, mas assim, também não dá para a gente vai ter 4 dias assistir a temporada toda. Então, assim, o melhor é assistir a Desconstruída, que aí a gente vai poder... É rapidinho, são 3 minutinhos e tal. 4 minutos e pouco. Dá para assistir tudo que está no ar e a gente conversar aqui, entendeu? Tá bom? Vamos fazer, então, o print. Ai, meu Deus. Vou abrir aqui. Então, atenção, todo mundo rindo, fazendo uma cara boa. 1, 2, 3 e... Pronto. De novo, 1, 2, 3 e... Maravilha, gente. Brigadão. Renata tá aí também. Renata Roteschi, Lídia. Bom ver vocês aqui, gente. Rafael Delgado. Bem, que bom. Valeu, gente. Beijo. Até amanhã. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada, pessoal. Vejo vocês amanhã. Tchau. Obrigada. Tchau, Nini. Tchau.